Muito bom a gente ouvir a história a respeito de Cristo, o nascimento dele, ainda da voz desses tão pequenininhos, né? Saber que eles já conhecem a respeito do amor de Deus. Parabéns! Isso me faz até lembrar uma história. Uma vez eu vi assim, estava o pai e a mãe e uma criancinha pequenininha, acho que era um menininho naquela vez. Tamanho do Samuel, ou do Vicente, eu acho, mais pequenininho assim. E ele estava andando pela cidade e eles viram um presépio. Por quê? Essa época do ano está repleta de presépio. Para todo lugar que a gente vai, acaba encontrando presépio. Aí chegou lá, então o pai disse, olha, assim foi o nascimento de Jesus. Esse aqui é o pai de Jesus, a mãe de Jesus. Olha os reis magos, e assim foi por diante. E daí a criança pensou naquilo, ficou refletindo um pouquinho, né? Com aquele super cérebro, já entendendo tudo o que se passava e disse, mas pai, nossa, como Deus é tão pequenininho. Porque ela viu o bebezinho. Como Deus é tão pequenininho. Hoje o que nós vamos estar passando nessa celebração é falando sobre esse Deus, que é um Deus infinito. Se eu perguntar para vocês, quanto tempo tem a eternidade? Todo o tempo. Se eu tirar 1 milhão de anos da eternidade, quanto sobra? A eternidade. Se eu tirar então 90 bilhões de anos da eternidade, quanto que sobra? A eternidade. E é sobre esse Deus que nós vamos estar conversando, e que a gente vem conversando na verdade o ano todo. Um Deus que possui toda a eternidade, que é eterno, sem fim. Ele é o começo de tudo, ele não é mensurado pelo tempo. Ele que criou o tempo. E mesmo assim, esse ser tão grandioso se fez do tamanho de um óvulo. Tu tem noção do que é isso? Nem os nossos olhos conseguem enxergar muitas vezes um óvulo. E esse Deus infinito se fez tão pequeno para vir e habitar, pisar nesse mundo assim como nós pisamos, sentir fome, sentir frio, sentir sede, medo, alegria, um abraço, um aconchego. Esse Deus se fez em forma humana, não deixou de ser Deus, mas também se fez 100% o homem. E é esse o motivo que nos faz trazer para cá, nessa celebração hoje, para falarmos daquele que é o dono de tudo, que criou tudo, que o tempo pertence a ele, mas que se fez pequeno, que habitou entre nós. Nós vimos pela história das crianças contadas, né, narrando para nós, de como teve um nascimento tão simples, tão humilde, e que transforma a nossa vida. Eu quero fazer uma oração, antes de continuar, para que realmente a gente possa estar entregando o nosso coração nessa celebração, e tendo a ciência que nós estamos nos relacionando com esse Jesus. Jesus, o autor da vida, que sem ele não estaríamos aqui, nada teria sido criado. Então, fecha os teus olhos, mas abra o teu coração e vamos conversar com Deus. Pai, eu quero entregar a Ti todo esse tempo que nós vamos ter aqui na aliança, nessa celebração, porque nós desejamos, Pai, que o Senhor seja o centro desse momento. Nós Te louvamos pelo Deus eterno que o Senhor é, pelo Deus autor de todas as coisas, mas que mesmo assim não se apegou a isso e se fez homem, veio habitar entre nós, e por meio dessa vida, dessa santa vida, nós temos acesso a um Deus verdadeiro. Pai, nós estamos aqui para honrar, para dar glória a Cristo, Senhor. Por isso eu Te peço que o Teu Espírito nos conduza essa noite, que possamos manter o foco total no Senhor. Te agradecemos também por todo o ano que nós tivemos até aqui, por todas as alegrias, por todas as dificuldades, porque sabemos que o Senhor esteve presente em cada situação, em cada momento. E nós só queremos Te louvar. Só queremos abrir os nossos lábios e o nosso coração para engrandecer o Teu santo nome. Esse é o nosso propósito nessa noite, Senhor. E nós Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Se eu fizesse uma pergunta para vocês, aliás, nessa noite eu pretendo fazer 2 perguntas. Coisa simples, só 2 perguntas. E a primeira já faço agora. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Talvez seja uma resposta fácil. Nós tivemos até várias sugestões a partir de quem Jesus é, na música,
que o coral acabou de cantar, falando que Ele é um caminho no deserto, mesmo quando todas as coisas são difíceis, que nós estamos perdidos, Ele é quem nos guia, né? É um Deus que faz milagres. Quem é Jesus para você? Pode perguntar para a pessoa que está do teu lado. Vamos ter esse momento constrangedor, né? Pergunta para a pessoa que está aí, quem é Jesus para ti? Me fala. Afinal de contas, nós estamos aqui para falar sobre esse Jesus. Quem é Jesus para você? Será que para vocês Jesus é que nem aquele bebê não, aquela criança que olhou no presépio e disse, mas Jesus é tão pequenininho? Será que Ele é assim? Quem Jesus é? Bem, Jesus pode ser e é tantas coisas. Nós podemos experimentar o agir dele na nossa vida de tantas formas diferentes. Para muitos talvez vai dizer, Jesus é o meu melhor amigo. Quem falou, Jesus é meu melhor amigo? Levanta a mão. Olha ali. Para alguns vai dizer, Jesus é o meu Salvador. Quem falou que Jesus é o Salvador? Levanta a mão. Nós temos várias opções. Jesus é meu companheiro fiel. Jesus é quem me ouve. É quem está do meu lado. Mesmo nos dias mais difíceis. Jesus, Ele é o Filho de Deus. Foi Ele que criou todas as coisas. Pelo menos é isso que a Bíblia nos diz. Jesus, Ele pode ser, sim, Ele é tantas coisas. Mas uma característica importante eu quero trazer para nós hoje à noite. E se vocês olharem para cima aqui de mim, vocês já vão entender. Já deu para entender? Quem Jesus é? O nosso Rei. Jesus, Ele nasceu, veio ao mundo, lembra que eu comentei? De uma forma tão simples, tão humilde, o ser que é infinito e eterno, se fez o tamanho de um óvulo. Veio até nós, nasceu como todos nós nascemos, mas Ele não é um simples homem. Ele não é um bebê indefeso. Quando nós olhamos no presépio, quando nós vemos aquela figura, o que eu quero dizer para vocês, e talvez a gente mudar o nosso jeito de olhar para isso, é que não é o coitado do menino Jesus passando frio naquela manjedoura. Quem está aí é o nosso Rei. Jesus, Ele é o Rei. Ele é o nosso Rei. E é isso que a Bíblia nos diz. Eu quero convidar vocês a lerem junto comigo em Lucas, terceiro evangelho, capítulo do Novo Testamento, logo no primeiro capítulo de Lucas. Lucas 1, do 26 até o 32. Vamos ler ali que diz assim, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré. Vou fazer uma vírgula aqui, fica mais bonito lendo para uma voz de uma criança, né? Já deu para perceber que fica bem mais bonito, mas vocês vão ter que me aguentar, eu vou ler aqui. Então, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento. A certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho. E lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. É um pouco sobre isso que eu quero trazer para nós hoje à noite e quero conversar a respeito de Jesus, nessa que é uma das principais características a respeito da personalidade de quem Ele é. Como eu comentei, Ele não é alguém indefeso, frágil, pequeno numa manjedoura, mas Ele nasceu para governar e ser rei. Nasceu com a autoridade de ser rei. Vamos ler de novo aqui no final, versículo 33, ali no final diz assim, o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. É interessante que quando a gente olha para a Bíblia, nós vemos os 4 primeiros livros do Novo Testamento, que são chamados os Evangelhos, que falam a respeito da trajetória de Jesus, de como ele veio, de como ele se portou,
de como ele agiu, do ministério dele. E cada um desses livros procura enaltecer uma característica a respeito de Jesus. A gente vê no primeiro livro, Mateus, que ele fala de Jesus, sim, como sendo rei. Ele procura, então, trazer esse reinado, falar da importância de quem está aí. Jesus como rei, o rei de Israel. Marcos, ele nos mostra que Jesus veio, mas veio como servo. Veio para servir, sabe? Veio para estar ao nosso lado. Lucas, que nós acabamos de ler, apresenta Jesus como o homem. Porque Jesus, ele veio 100% Deus, sendo 100% Deus, mas também 100% homem. Ele não abriu mão das suas características divinas. Ele foi 100% Deus e 100% homem. Isso é difícil para que a nossa mente possa compreender e merece um tempo profundo para a gente conversar sobre isso. Mas Lucas nos diz que Jesus veio como homem. E João, ele anuncia Jesus em sua total divindade. Naquele momento o pessoal achava, poxa, mas Jesus deve ser mais um profeta. E o livro de João nos diz então que Jesus não era mais um profeta, ele era o Filho de Deus, o próprio Deus vivo. E é interessante que nós acabamos de ler Lucas, dizendo então que, em teoria, Lucas apresentaria Jesus como homem, mas ele nos traz uma característica a respeito de Jesus, que ele não é um homem qualquer. Ele não é mais um que veio sobre a terra, não é mais um que estava aí. Jesus veio como homem, mas acima de tudo como rei, e veio para reinar. É isso que a gente lê. Vamos ler novamente esse versículo. Existem 2 versículos hoje que eu gostaria que, se fosse possível, a gente entendesse e memorizasse, seria muito bom. E um deles é esse. Vamos ler juntos? Lucas 1:33. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Jesus veio como homem, mas com um propósito, de reinar. Veio com o propósito de reinar e reinar para sempre. E é por isso que o povo de Israel aguardava esse rei. Quando ele vem sentado no jumentinho e o pessoal vem aplaudindo, renova a esperança de todo um povo. E daí eu faço uma pergunta para vocês. Mas Michel, ele veio como rei, enfim, há mais de 2000 anos atrás. Mas ele é meu rei? Será que ele veio para reinar para mim? Será que ele deveria reinar somente para o povo de Israel? Para a casa de Jacó, como a gente leu agora em Lucas 1:33? E o que a Bíblia nos diz é que, por meio de Cristo, sim, e o que ele fez na cruz por nós, esse reinado chega até hoje, até nós aqui em Bento Gonçalves. Olha só o que diz lá em João, no primeiro capítulo, do 10 até o 13, diz assim: aquele que é a palavra estava no mundo. E quando ele diz a palavra, aqui ele se refere a Jesus. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Jesus, ele veio, pisou o pó que muitos de nós já pisou, comeu como nós. Esteve dentro da casa de Jacó, ele veio para os seus, mas a Bíblia nos diz que o mundo, as pessoas, não o reconheceram. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, e aqui nós nos incluímos, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Essa é uma das propriedades a respeito do reinado de Jesus, o reinado de Cristo. Ele permite que, por meio da nossa subserviência, de sermos servos e termos o desejo de pertencermos a esse reino, acreditando que Ele é rei, faça que, por meio dessa nossa atitude de fé, nós venhamos então a ser considerados filhos de Deus, irmãos de Cristo, irmãos de um rei. Continuando, os quais não nasceram por uma descendência natural, ou seja, não são só aqueles que pertencem a esse reinado, são aqueles que são fruto de uma descendência baseada no sangue, baseada na família de onde que você nasceu, do sangue que corre na tua veia, do território onde que você está. Mas não,
Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, nasceram do próprio Deus. Então o que eu quero dizer para nós é que sim, Jesus nasceu naquela manjedoura, o ser infinito se fez finito, habitou entre nós, veio frágil, mas veio para reinar. E o seu reinado, como nós vimos antes, não terá fim. Isso inclui até nós aqui em Bento Gonçalves, hoje à noite, dia 18 de dezembro de 2022. Nós estamos aqui e precisamos entender se vamos nos submeter a esse rei ou não. Se vamos querer pertencer a esse reinado ou não. Porque sim, o que eu tenho para dizer para vocês é que a Bíblia nos fala que nós podemos ser considerados filhos de Deus a partir de que aceitamos esse reinado de Cristo na nossa vida. E daí eu quero trazer agora um novo versículo para vocês. E ele está lá então agora no 2º capítulo de Lucas. Lucas, capítulo 2, do versículo 1 até o 14. Nós vamos entender também mais uma característica a respeito do nosso rei. Diz assim: naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. O imperador estava ali querendo fazer o censo, para saber quantas pessoas estavam morando, o que elas estavam fazendo, quantos carpinteiros tinha lá, quantos pedreiros, quantos fazendeiros, quantas crianças. Estava fazendo o censo. E esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos então iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. E José e Maria estavam nessa caminhada. A Bíblia nos diz que, assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito, envolvendo em panos e colocando numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Haviam pastores que estavam no campo, nos campos próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Imagina se fôssemos nós. Imagina, daqui a pouco está chegando a época da vindima, aqui na nossa região, o pessoal vai colher uva. Estão lá colhendo uva, de repente resplandece tudo ao nosso redor. Qual que seria a nossa sensação? Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, eu estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhe nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso lhe servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Aqui nós vemos uma característica muito importante que pode nos tirar qualquer dúvida a respeito de Jesus e sua autoridade. A autoridade que já estava nata naquele bebê. Relendo o versículo 11 do capítulo 2 de Lucas, nós vemos que nos diz assim, que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, Cristo Senhor. Alguém sabe o que significa a palavra Cristo? Talvez vocês vão cair de costa. Mas Cristo não é sobrenome, não é o sobrenome de Jesus. Não é Jesus Cristo porque ele é da família Cristo e é assim. Cristo não é sobrenome, Cristo é uma designação de autoridade. Cristo significa o ungido, aquele que veio para governar, aquele que veio para reinar, aquele que foi separado para conduzir o seu povo. É isso que quer dizer Cristo. Quando a gente olha para a história, a gente vê que todos os reis passaram por um processo de serem ungidos por meio do óleo. Lembram? Os profetas ungindo, separando, colocando a bênção de Deus sobre aquela pessoa. E Cristo significa isso.
Cristo dá autoridade a Jesus de que Ele é o nosso rei. Ele é a autoridade. Ele veio para reinar. Ele veio para governar. Ele é o rei que o mundo estava esperando, que o povo estava aguardando. Ele veio para nos direcionar. Quando a gente vê Jesus, Cristo é Jesus nosso rei. Jesus aquele que tem domínio sobre a minha vida. Jesus aquele que me direciona no deserto. Jesus aquele que eu sei que pode fazer todas as coisas. Jesus aquele que eu posso confiar. Jesus, a autoridade suprema da minha vida. Isso quer dizer Jesus Cristo? Jesus Cristo, e Cristo não é sobrenome. Cristo é sinal de autoridade. Nós vemos também no versículo, e é algo que muitas vezes a gente acaba relacionando muito a Jesus, e por isso que eu quis trazer mais essa questão do reinado de Cristo, porque nós olhamos para Jesus como nosso Salvador. E sim, Jesus é o nosso Salvador. Jesus, ele se entregou naquela cruz, derramou seu último litro e gota de sangue em favor de nós. Ele entregou sua vida, venceu a morte e hoje está com o Pai. E por meio da morte dele nós temos acesso direto a Deus. Ele é o nosso Salvador. E a fé que nós temos nele, que nos faz chegar até Deus e participar desse reinado, é por meio da atitude que ele fez nos salvando, nos redimindo. Ele morreu no nosso lugar. Ele é o nosso Salvador. Sem nenhuma dúvida, ele é o nosso Salvador. Agora tem um detalhe. Jesus, ele é o Salvador, mas ele também é Rei. O que nós precisamos entender é que Cristo, ele veio para nos salvar. Ele faz parte de um plano celestial, conduzido e escrito por Deus antes de toda a história da humanidade, para nos resgatar, para que pudesse Deus então nos relacionar conosco e nós com Ele. Sim, Jesus veio para salvar, e é isso que nós comemoramos na Páscoa, o nosso Salvador. Mas esse Salvador também é Rei. Esse Salvador, ele não veio e salvou e foi embora. Esse Salvador, ele é o nosso Rei. E como Rei, nós precisamos nos submeter a Ele. Ou seja, o que eu quero trazer para nós, dizendo no versículo anterior que nós lemos, hoje na cidade de Davi lhes nasceu Salvador, aquele que veio para resgatar, para pagar o preço do pecado, para salvar todo aquele que crer nele para que tenha vida eterna. Esse é Cristo. Jesus veio para ser o Salvador, mas ele é Salvador e Cristo. Ele é Salvador e Rei. Talvez a gente tenha vivido uma vida pensando que Jesus fosse o nosso Salvador e vivendo uma parte da personalidade, da característica de Deus. Mas eu quero dizer que não existe simplesmente um Salvador se nós não nos submetermos a esse Rei. Não existe como tirar essas duas características de Cristo. Cristo, ele é Rei. Cristo, ele tem autoridade sobre todas as coisas. E sim, ele é o nosso Salvador. Mas nós não podemos escolher somente ter a ele como nosso Salvador, o nosso amigo fiel, aquele que nos socorre nos momentos difíceis, e não nos submetermos ao reinado dele. Cristo é Salvador e Rei. Diante disso, acho que isso resume bem. Ou o Salvador é também o nosso Rei, ou Cristo, ele nos salva e é o nosso Rei. Ou seja, aquele que reina sobre você, ele é o Rei, aquele que te governa, ou a novidade é que você não tem um Salvador. Não tem como dividir uma coisa da outra. Ou Cristo, Jesus, ele é o nosso Salvador e Rei, ou então, talvez seja um amigo distante. Eu gostaria muito de trazer essa característica para vocês e que a gente pudesse entender a respeito de Jesus. No último Natal, aqui na Aliança também, nós contamos todo passo a passo de como foi o nascimento de Jesus. É algo tão bonito, esse mistério, essa maravilhosa graça que Deus fez de nos entregar o Filho dele para nós, e que nasceu como um bebê indefeso, colocado numa manjedoura com panos sujos. Mas hoje o que eu quero trazer é que além desse bebê, quando nós olharmos para ele, a gente precisa entender que ele é Rei. Que nele está toda a autoridade dada por Deus. E que nós aqui, que queremos nos relacionar com ele, não podemos nos relacionar só porque ele nos salva, num relacionamento de interesse.
ou Cristo, ele é nosso Salvador e Rei, ou então, talvez eu esteja se enganando. Lembra que eu falei para vocês que eu ia fazer 2 perguntas? A primeira era, quem é Jesus para você? Talvez agora fique um pouco mais fácil de responder. Quem é Jesus para você? E a segunda pergunta eu faço agora. Já que a gente entendeu que Jesus, ele é Rei, a autoridade suprema da nossa vida, quem que está assentado no trono do teu coração? Se Cristo, então, eu reconheço Ele como Salvador meu. Se Cristo, eu sei que Ele é a autoridade e Criador de todas as coisas. Então, quem está sentado no trono do teu coração? Talvez seja os teus próprios desejos, talvez esse trono esteja vazio, talvez nesse trono esteja sentado a tua vontade de acordar amanhã e fazer o que tu quer fazer da tua vida. Talvez seja algum tipo de relacionamento, alguma pessoa que tu idolatra de uma forma tão maior do que o próprio rei. Talvez seja teu próprio egoísmo. Afinal de contas, posso dizer que até mesmo no coração de Satanás, quem estava reinando e ocupando o trono que deveria ser ocupado por Deus, era o egoísmo dele, de querer ser igual a Deus. Adão e Eva pecaram, decidiram desobedecer a uma autoridade dada por Deus, porque quiseram controlar a própria vida do jeito que eles queriam. No coração deles, então, eles tiraram o espaço que era de Deus, e quem ocupou aquele trono foi eles mesmos. Talvez quem ocupa o trono do teu coração seja o teu trabalho, seja a tua preocupação de correr, o medo relacionado à saúde. Não sei, cada um de nós a gente sabe o que está dentro do nosso coração. Agora, o que nós podemos entender por meio da palavra de Deus é que ou Cristo é Salvador e Rei, ou Ele então é só mais alguém distante que a gente ouviu falar e acha bonito. Nós precisamos colocar Cristo no trono do nosso coração. E eu gostaria agora que a gente de novo fechasse os nossos olhos e tivesse um momento refletindo sobre isso. E que sinceramente estivesse se questionar a respeito dessa pergunta. Quem ocupa o trono do meu coração? Talvez eu tenha passado o ano inteiro sem refletir sobre isso, vivendo uma vida correndo atrás do vento, correndo atrás de cumprir a agenda, correndo atrás de juntar dinheiro para pagar as contas, de sobreviver. Talvez não, talvez você tenha conseguido tantas vitórias e alegrias, mas se você não se questionou esse ano a respeito de quem ocupa o trono do seu coração, esse é o momento. Só você e Deus, com sinceridade, ore e entregue o teu coração a Cristo. Se talvez essa é a primeira vez que tu ouve falar a respeito de Cristo, de que Ele não é só um bebê, só uma pessoa boa que passou pela terra, mas que Ele é Rei, que Ele é Senhor, que Ele é Salvador. Abre o teu coração diante de Deus e diz: Deus, eu quero e preciso viver o teu reinado. Eu quero e preciso me submeter diante do Senhor. Eu quero ter o Senhor como meu Salvador, mas como meu Rei. Abra o teu coração diante de Deus agora. Amém. Pessoal, não poderia finalizar esse momento, vou pedir para vocês sentarem, de uma forma muito breve, mas seria muito simples, talvez, da minha parte, chegar aqui, deixar um desafio para todos nós e talvez a gente não encontrar algumas dicas de como fazer para que Deus seja o Rei do nosso coração, para que Ele ocupe o trono que está no nosso coração. E eu tenho 3 dicas, rapidinhas, nada assim também que vai revolucionar o mundo inteiro, mas pode revolucionar o seu mundo, revolucionar a sua vida, pode revolucionar a nossa vida, não? Como a gente pode fazer então para que Cristo ocupe o trono que está no meu coração, no seu coração, para que Ele ocupe o devido lugar que Ele merece, que Ele veio para vir e ser e estar, né? Primeiro, eu queria deixar o desafio para vocês confiarem plenamente no reinado de Cristo. Talvez vocês tenham medo a respeito de entregar totalmente a tua vida nas mãos de alguém que tu nem enxerga. E uma dica muito simples é: tenha o compromisso de ler a palavra de Deus e conhecer a respeito desse rei, a respeito desse reinado. Confie plenamente em Deus, em Jesus, em Cristo. Sabe por quê? Porque o reinado de Cristo é perfeito. Porque o reinado de Cristo não falha. E tudo aquilo que Ele tem disposto a nós é maravilhoso. Então, primeiro ponto,
confie plenamente. Coloque todas as tuas ações, os teus desejos, os teus medos, as tuas alegrias, que Ele seja o primeiro em tudo. Confie no reinado de Cristo. Ponto número 1. Ponto número 2, não basta confiar. Precisa se submeter. Se submeta a esse reinado. Submeter quer dizer que eu aceito o que a palavra de Deus, o que Cristo deseja para a minha vida, que seja verdade na minha vida. Que aquilo que Ele deseja para mim, seja feito na minha vida. Eu me submeto porque eu sei que a vontade dEle é melhor do que a minha. Eu me submeto porque eu deixo de lado quem eu sou para que Ele cresça e faça de mim cada vez mais parecido com Ele. Submeta. Sabe por que eu digo que a gente precisa se submeter a esse trono? Submeter a Cristo, porque sim, esse trono, o trono que está no nosso coração, ele não pode ser dividido. Ele não pode ser ocupado por mim na segunda-feira e aos domingos ser ocupado por Deus, por Cristo. Não pode ser assim. Esse trono não tem como ser dividido ao meio e cada um faz o que quer. Não é assim que funciona. Ou esse trono ele é ocupado por Cristo, ou ele é ocupado por mim. Submeta-se. Às vezes é até fácil a gente se submeter à vontade de Cristo quando tudo está bem, quando tudo está tão bom e certo. Mas lembre que quando a situação apertar, vier aquela dificuldade, aquela dúvida, aquele medo, aquele receio, submeta-se a Cristo. Procure entender qual é a vontade dEle e faça a vontade desse rei na tua vida. Primeiro ponto, então, confie nesse reinado. Segundo ponto, se submeta. E terceiro ponto, permita-se ser moldado por esse rei. No momento que nós nos aproximamos de Cristo, no momento que Ele ocupa o trono que é dele devido dentro do nosso coração, é natural que a nossa vida seja transformada. É natural que nós não sejamos mais os mesmos. Porque eu tenho algo para te dizer. A vontade de Deus muitas vezes é diferente do que a nossa. E ao passar que nós formos agindo conforme o nosso rei desejar, a nossa vida vai caminhando numa direção diferente e nós vamos vivendo o reinado de Cristo em nós. A gente tem uma tarefa e que eu acredito que é um baita de um auxílio para isso, que é o Espírito Santo. Cristo não é um rei que veio, nasceu e tal. Não, nós temos o Espírito desse rei que vive em nós e que nos ajuda todo dia a confiar nele, a se submeter a ele. E é esse Espírito que nos transforma à imagem e semelhança do nosso Rei. Que nós tenhamos um desafio talvez para o próximo ano, que é termos um Salvador e um Rei. Que a gente venha viver esse reinado de Cristo, sabendo que Ele veio tão pequenininho, mas que Ele veio para ocupar o espaço mais importante da nossa vida, que é o trono que está dentro do nosso coração. E que a nossa fé seja depositada nele. Porque assim sendo, seremos considerados filhos de Deus, irmãos do Rei. Vamos orar mais uma vez? Pai, quero te agradecer pela tua palavra que é viva, que é perfeita, que é abundante, Senhor. Obrigado porque ao longo desse ano ela nos norteou, ela nos direcionou. E obrigado porque hoje nós podemos entender uma característica tão simples que muitas vezes já ouvimos, mas que é fundamental, Pai, no nosso relacionamento contigo e o que o Senhor deseja para nós. Pai, eu clamo a Ti que o Teu Espírito esteja nos guiando a cada passo que nós dermos para que a gente venha viver o reinado de Jesus na nossa vida. Que nós sejamos a extensão dos desejos de Cristo para esse mundo. Que em nós essa sociedade possa estar enxergando Cristo. Que nós venhamos a ser transformados pelo Espírito de Cristo em nós, Pai. E assim possamos viver uma vida que segue a Tua orientação, o Teu desejo e a Tua vontade. Pai, eu peço perdão porque muitas vezes nós escolhemos agir por nós mesmos. Talvez na maioria das vezes tenha sido assim. Mas obrigado pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, por apresentar a Tua vontade e o Teu desejo para nós hoje, Senhor. Sabermos que o Senhor enviou o Seu Filho para que nós viéssemos crer nele e ter um acesso eterno a Ti. Mas também, Pai, nós queremos viver
abaixo da autoridade que Teu Filho tem em nós, Pai. Queremos confiar no reinado de Cristo. Queremos nos submeter a esse reinado. E queremos ser transformados por Cristo, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Faça com que Teu Filho, Pai, ocupe o trono que existe dentro dele, Senhor. Nós clamamos e pedimos o Teu auxílio. Em nome de Jesus, Pai. Amém.